Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Entre aspas, é ofensivo. Nos últimos anos, as universidades têm ficado tão sensíveis à insensibilidade que muitas têm instituído códigos discursivos proibindo seus alunos de falar sobre determinados tópicos. David Limbaugh, autor do best-seller e comentarista, relata que, abre aspas, 90% das universidades americanas têm adotado tais códigos de uma forma ou outra, fecha aspas. Desde que tudo ofende alguém, as universidades podem, em breve, se assemelhar a monastérios silenciosos. Na Universidade Bucknell, os alunos são barrados por, entre aspas, comportamento relacionado ao viés, definido por, entre aspas, qualquer ação que discrimina, ridiculariza, humilha ou ações relacionadas e crie um ambiente hostil para outro indivíduo ou grupo por causa da raça, religião, identidade étnica, orientação sexual, gênero, língua ou crença, fecha aspas. Cobre basicamente tudo, não é mesmo? Por essa definição, o Sr. Rogers é tão ofensivo quanto Al Sharpton. Enquanto isso, na Universidade Shippensburg, os alunos devem, entre aspas, espelhar a política da universidade em relação a, entre aspas, tolerância racial, diversidade cultural e justiça social. Justiça social? Então, se você se opõe ao salário mínimo, você está cometendo um crime de ódio? O código continua. Os alunos não devem, entre aspas, provocar, assediar, intimidar ou prejudicar o outro. A provocação não é definida claramente. De alguma forma, eu duvido que aquela injúria contra Bush seria considerada provocação. Por alguma razão, acredito que injúrias contra Clinton o seriam. A Universidade Tufts proíbe, abre aspas, insultos humilhantes e depreciativos, nomenclaturas e o uso de palavras ou imagens negativas associadas a um grupo que crie um ambiente publicamente hostil, fecha aspas. O Tufts continua a proibir alunos de atribuir objeções a qualquer coisa acima da hipersensibilidade de outros que se sentem feridos, fecha aspas. Essa última frase é incrível. Se meus sapatos o ofendem, você pode lamentar, mas se eu disser que você é um bebê chorão, eu posso ser punido pela administração da universidade. Espera-se dos estudantes da Universidade Hendrix que não participem de qualquer, entre aspas, conduta que leve ao constrangimento, prejuízo ao corpo ou insultos a outras pessoas. Não saliente que as meias de alguém não combinam. Se você mora nos dormitórios da UCLA, não faça quaisquer observações depreciativas sobre a roupa, corpo ou atividades sexuais de alguém baseadas em gênero, ou observações depreciativas, piadas e provocações baseadas em gênero. Poderia caracterizar, entre aspas, assédio sexual. Assédio sexual na Universidade do Missouri vai além das políticas da UCLA. Mesmo o olhar penetrante e inapropriado pode ser considerado assédio sexual. É exigido dos alunos de Harvard que evitem comportamento evidentemente deliberado em prol de desonrar características como raça, sexo, grupo étnico, crença religiosa ou orientação sexual. Tal comportamento é contrário à busca da pesquisa e educação. De forma similar, na Colby College, abre aspas, assédio pode incluir uma variedade de ações, do abuso verbal à agressão física. Entra em conflito direto contra o compromisso com a dignidade humana, postura que não será tolerada, fecha aspas. O presidente da Dartmouth, James Whitty, resume a atitude das universidades em relação à liberdade de expressão. Abre aspas, em uma comunidade como a nossa, que depende muito do respeito e da confiança mútua, é difícil entender porque algumas ainda insistem em dizer que seus direitos de fazer o que quer estão acima dos direitos, sentimentos e considerações dos outros. Devemos reconhecer que a liberdade de expressão tem consequências sobre aqueles a quem devemos prestar contas. Fecha aspas. Para a maioria dos alunos universitários, as consequências da liberdade de expressão poderiam significar punição por parte da administração. A isca racial. Os professores universitários amam a tensão racial.
Eles não suportam a ideia de que os conservadores podem estar certos quanto à criação de uma sociedade cega a cores, ao contrário de uma com tratamentos especiais conforme a cor. Esses professores expõem visões que não têm semelhança com as visões convencionais dos Estados Unidos da América. Em 31 de outubro de 2001, ocorreu outra manifestação, desta vez por ação afirmativa. A multidão era muito menor, uma vez que a Universidade da Califórnia tinha implementado, de fato, políticas de ação afirmativa, e não havia muito por que lutar. Estava eu em pé, avistando de cima uma multidão de mais ou menos 100 manifestantes. Cada pessoa na multidão tinha um lenço amarrado perto da boca, simbolizando manifestação silenciosa. Eu já fiquei segurando um cartaz contra a ação afirmativa por mais ou menos 40 minutos, até que um jovem latino, vestindo-se bem, aproximou-se de mim. Ele olhou para o meu cartaz, depois para mim e disse, abre aspas, estou tão feliz por você estar aqui segurando esse cartaz. De outra forma, as pessoas pensariam que todo mundo nesta universidade é a favor da ação afirmativa. Eu sou contra a ação afirmativa porque entrei nesta universidade pelo meu próprio mérito, e todo mundo acha que eu entrei aqui por ser latino. Não quero que as pessoas pensem que tudo o que faço na vida e as oportunidades que recebo são por causa da minha raça. É um insulto. Fecha aspas. Cerca de 1 hora depois da minha conversa com o jovem, um dos meus professores assistentes me viu segurando aquele cartaz e parou. Mantive contato visual com a professora e sorri enquanto vinha em minha direção. Ela acelerou, me questionou sobre o cartaz por 1 minuto e então disse com tom de ira, abre aspas, vou sair de perto de você, não quero ser associada a esse cartaz, fecha aspas. Ela ficou notoriamente menos amigável pelo restante do trimestre. Não quero dizer que todas as pessoas que acreditam na ação afirmativa são maliciosas ou hostis, pois tenho certeza de que 1 ou 2 deles não são. Mas o que posso afirmar, com certeza, é que as universidades envenenam seus alunos quanto à relação entre raças. As universidades não lutam para tornarem seus alunos daltônicos, mas ao invés disso encorajam uma consciência ácida multicor. E essa é a tragédia da situação. E se você está gostando desse audiobook, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.